tudo. A gente piscou e já estamos no mês de junho gravando vlog. Pois é, gente, já estamos quase no meio do ano. Quem diria que o tempo ia passar tão rápido? Um dia eu tô gravando vlog de janeiro, depois já tô no mês de junho e já falei de tanto livro por aqui que eu até perdi a conta. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você já me acompanha, que bom que você tá aqui comigo de novo. E se você é novo no canal, seja bem-vindo, espero que você goste. Aqui basicamente eu falo de suspense, tá? Mas de vez em quando surgem outras leituras também, algum romance histórico, um livro de não ficção. Já se inscreve aí pra não perder nada. E como de praxe, eu já vou mostrar pra vocês os livros que eu vou começar o mês de junho lendo. E eu vou comentando então com vocês ao longo de todo o mês a minha rotina literária. Os livros que eu leio, os livros que chegam por aqui, os recebidos. Tudo que envolver livro na minha rotina, eu coloco aqui no vlog pra dividir com vocês. Do mês de maio, eu trouxe 2 livros que eu não finalizei e que vão ser os primeiros que eu vou tentar finalizar agora no início de junho. O primeiro é o Bochica. Esse aqui, ele é um gótico que se passa em Bogotá de 1920. Fala dessa jovem que ela volta pra casa onde ela morava com a mãe. A mãe morreu ali de forma muito trágica, então ela acha que a casa tem alguma coisa a ver com isso. Então ela retorna pra essa casa pra tentar descobrir a verdade. Eu achei que ele fosse ser um pouquinho mais gótico e um pouquinho mais assustador, sabe? Eu acho que ele tá sendo um livro bem tranquilo de ler, bem fácil e não me deu tanto medo. Eu achei que ia me dar um medinho quando eu fosse ler. E a coisa que eu tô achando mais interessante da história são as pinceladas da cultura da Colômbia que a autora traz através da narrativa da protagonista, tá? Também trouxe, esse aqui eu li pouquinho, ele em maio, então eu vou ler o resto dele agora em junho, O Garganta Vermelha, do Dionisbo, que é o terceiro livro da série Harry Hole, que é uma série policial que se passa em Oslo com um detetive da unidade de homicídios, que é o Harry Hole. E eu tô adorando ler Harry Hole na ordem, eu já li o primeiro e o segundo, já lancei resenhas aqui no canal, então agora estou indo pra essa. E o que mais me surpreendeu assim que eu comecei a ler esse livro é o quão diferente ele é dos 2 primeiros volumes. Eu sempre comento com vocês que o Dionisbo é um desses autores que deu um salto muito grande na sua escrita, e já no terceiro livro você consegue perceber esse salto acontecendo. Do segundo livro, que é o Baratas, para esse, já tem um abismo de escrita, e ele não só tem um abismo, como ele mudou o estilo de escrita, o que é assim fascinante de você observar. Tem muita gente que leu O Morcego, do Dionisbo, que é o primeiro livro, e não gostou e acabou desistindo da série. Então eu digo assim, ó, se possível não desista, tá? Porque aqui no terceiro livro a coisa já escalonou muito, então tá bem legal. E eu pensei também em começar mais um livro da série do Elas, né, da Dark Side, e eu escolhi o Não É Ela, da Mary Kubica, que tá sendo um dos mais comentados do momento dentro da 5ª temporada que a Dark Side anunciou. Também é um dos que eu tava mais ansiosa. Eu adorei essa capa, gente. Eu achei ela muito legal, misteriosa. Me dá vontade de entrar no livro só por causa dessa casinha vermelha que tem aqui na frente, porque ela me instiga, ela faz eu entender que tem um mistério aqui que precisa ser resolvido. E aqui nós temos a história da Courtney, que ela e o irmão, a cunhada, enfim, eles estão passando um tempo ali num resort na beira de um lago, e o irmão e a cunhada serão assassinados. E aí ela vai ter que tentar descobrir o que foi que aconteceu ali junto à polícia. Esse livro é baseado em um caso real, porém eu não fui buscar que caso é esse, porque eu não quero nenhum tipo de influência antes da minha leitura. Depois que eu terminar, aí sim eu vou atrás de ler que caso foi esse e o que a autora usou ou não dentro do livro. Porque daqui a pouco, se ela usou o caso na íntegra, aqui eu já vou ter a resposta, né? Então eu não quero arriscar isso. Então, por enquanto, eu vou ler ele assim às cegas, sem saber nada sobre o caso real que o inspirou. Da 5ª temporada eu já li o Belas Imperfeições, que eu li no final do mês passado e foi bem legal. Acho que já liberei resenha dele por aqui. Então, em breve, eu leio esse também e se eu gostar, né, eu faço a resenha pra vocês. Tô muito animada pra seguir nesse mês de junho com vocês. Daqui a pouco vão surgir outras leituras, né? Vocês me conhecem, já sabem como funciona. Hoje é dia 1º, amanhã eu acho que eu vou dar um pulinho no correio pra ver se tem alguma coisa e se tiver, depois eu mostro pra vocês também. Passei lá no correio hoje à tarde e tinha esses 2 pacotinhos lá. Um é da Record e outro é da Marcela. Eu sei o que tem aqui porque Marcela me avisou, ela me enviou uma mensagem lá no Instagram. Então deixa eu abrir o da Marcela pra mostrar pra vocês. Querida, maravilhosa que me enviou.
Ela disse que já leu esse livro e ela sabia que era um livro que eu gostaria de ler, né? Que eu gostaria de ter ele na minha estante. Então ela disse, Cat, eu vou te enviar. Se não me engano, ela não gostou muito, tá? Mas vocês sabem que eu não resisto a fazer o teste. Eu preciso saber o que eu vou achar de um livro, se eu vou estar no mesmo grupo que não gostou, se eu vou estar no mesmo grupo que amou. Tchan, 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 tchan. Ela me enviou Medo do Silêncio, do Robert Brinza. Olhem que lindo! Esse livro saiu aqui no ano passado, se não me engano, e ele é um livro único do autor, tá? Ele não faz parte de nenhuma das duas séries dele que estão sendo publicadas aqui no momento, que é a série da Kate e a série da Erika. E quando eu vi que ele era um livro único, eu lembro que eu fiquei super empolgada pra fazer a leitura, porque assim, eu tenho preferência por livros únicos, né? Eu gosto de série, mas no Brasil, infelizmente, a maioria das séries não é levada tão a sério. Então, eu tenho um medinho de começar uma série. E quando eu vi que esse aqui ia ser um suspense, um thriller dele que era único, eu fiquei empolgada, né? Fiquei animada em ler. Só que quando ele saiu, muita gente não gostou. Eu lembro, inclusive, eu acho que a Paty, lá do box da Paty, leu e não gostou também. Então, eu meio que desanimei um pouquinho, sabe? Eu fiquei... Não que eu desanimei, mas eu tirei ele da minha lista de prioridades, porque eu não deixo de ler um livro mesmo com as opiniões negativas. Só que eu mexo ele da lista de prioridades, né? Ponho um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás. E esse aqui acabou saindo um pouquinho dos livros que eu queria ler com mais urgência. Mas agora eu vou poder ler, porque a Marcela me enviou. Ele não é muito longo, eu acho que ele é o menor livro do autor aqui no Brasil. E esse livro fala sobre uma mulher que o marido dela tira a própria vida e ela fica devastada com o que aconteceu. E ela resolve passar um tempo numa ilha, que eu adoro livros que se passam em ilhas, lá na Croácia. Gente, uma pessoa vai pra Croácia, pra onde eu vou? Vou pra Croácia. Achei chique, achei legal. Só que lá, ela vai encontrar uma carta perturbadora escrita pelo marido. E ela vai começar a pensar que talvez ali no passado dele tinha alguns segredos, algumas coisas que ela não sabia sobre ele. E aí, vocês gostaram desse livro? O que vocês acharam dele? Mereceu o hype ou não? Muito obrigada, eu amei, já te agradeci lá no Instagram, mas deixo o agradecimento aqui no vídeo também. E outro pacotinho é da Dona Record, que eu também não lembro, eu nunca lembro o que vem da Record, porque a Record, eles têm, geralmente, a lista de pedidos dele, tem vários livros. E aí, na maioria das vezes, eu solicito 2 de cada vez. E às vezes eles mandam um, às vezes eles enviam 2 de uma vez só. Então eu nunca tenho certeza, exatamente certeza do que é que eles estão me mandando, sabe? Mas vamos descobrir aqui agora, tem um livro só. Uau! Esse livro aqui, gente, olha que legal. Aqueles que estão prestes a morrer, do Harry Sidebottom, uma história dos gladiadores romanos. O Harry Sidebottom, ele é historiador clássico e professor da Universidade de Oxford. Não é um livro histórico, tá? Ele é um livro de não ficção, onde o autor, ele vai conduzir o leitor por um dia, né, por 24 horas na vida de um gladiador, desde o momento em que ele acorda até o momento onde ele vai dormir novamente. Então, a partir dos detalhes e rituais que marcam as 24 horas que antecedem o combate, a obra desvenda mais de 700 anos da história dos gladiadores. O leitor acompanha o treinamento, o medo, os sonhos, as esperanças da ascensão social desses indivíduos que podiam ser escravizados, criminosos, prisioneiros de guerra ou mesmo homens livres em busca de riqueza e glória. Eu vi falar muito, mas muito bem desse livro. Vocês sabem que eu gosto muito de ler não ficção. Tem um interesse muito especial também em história antiga, então esse livro aqui vai ser muito lido, muito apreciado. É o tipo de livro pra gente ler sem pressa, pra ler fazendo notas, fazendo anotações. A edição tá muito bonita. Até vim conferir aqui na ficha catalográfica se é Sidebottom, sim, porque eu tava com dúvida ali em relação à fonte, mas é Sidebottom mesmo. Então, pros meus seguidores, que eu sei que tem vários aqui que gostam de ler não ficção e que gostam de ler sobre história antiga, eu acho que esse aqui é imperdível, viu? Nossa, tá muito legal. E ele tem imagens, tá? Olha só, aqui no meio tem um adendo com imagens também. Nossa, que livrão, que coisa maravilhosa. Aqui a parte de trás também, bem interessante. Perfeito para os leitores que gostam de história. Depois eu vou postar lá no Instagram também para o pessoal ver. Mas adorei. Nossa, que livros maravilhosos. Então foi isso, gente, que eu fui buscar hoje lá na caixa postal. O livro maravilhoso da Marcela e esse é recebido da editora Record. Estava aqui agorinha editando o vlog para vocês. Eu tento editar o vlog para liberar na primeira semana do mês, né? E, gente, o vlog é o vídeo mais difícil de editar, viu? Mas ele é difícil de editar por causa da minha própria confusão. Porque eu vou gravando ao longo do mês e eu vou jogando na minha pastinha, sem organização, sem nada. Aí agora eu preciso organizar, eu preciso colocar em ordem a minha própria bagunça. Então lá cá estou eu tentando ver a cena certinho, porque às vezes eu mudo o nome do arquivo, então ele sai da ordem de gravação, enfim, uma bagunça. Mas ora se não são as consequências dos meus próprios atos. Então, tô aqui editando e eu queria aproveitar e comentar um pouquinho sobre o Não É Ela. Hoje é dia 3, tá? Aliás, estou lendo, estou na página 180, estou bem intrigada, não estou criando nenhuma teoria sobre o que aconteceu. Eu falei pra vocês que eu não fui atrás de ver qual era o caso no qual o livro foi baseado, porque eu quero, assim, tentar ler sem criar muita teoria, sabe? Então, eu tô deixando o livro
livro me levar. Tem livros que eu gosto de ficar criando teorias e tem livros que eu não quero criar teorias, que eu quero que o livro me surpreenda. E esse é um dos casos em que eu quero que o livro me surpreenda no final. Então eu não estou, assim, tentando adivinhar nada, apesar de ter uma leve suspeita sobre uma pessoa, mas vou deixar baixo por enquanto. Ele tem duas narrativas, né? Uma da Courtney, que é a tia, e uma da Reese, que é a adolescente da história, que desapareceu. E das duas narrativas, eu confesso que eu não tenho muita paciência pra narrativa da Reese, porque eu não sei se a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo um pouco a paciência com narrativas adolescentes. Então tem uns dramas ali que ela descreve que eu não estou muito interessada. Mas tudo bem, faz parte da narrativa, né? De repente os dramas adolescentes dela têm alguma coisa a ver com a resposta final. Então seguimos lendo. Mas tá bem bom, tá? E eu continuo admirando a beleza. É uma capa simples, mas eu gosto dela, né? Eu comentei com vocês que eu acho ela muito legal. Então vou terminar de ler ele, porque amanhã tem feriado, então eu espero conseguir terminar. E depois eu atualizo vocês um pouquinho mais. Agora deixa eu voltar pra editar esse vlog que está me tomando tempo. E ainda tem muita coisa pra editar pela frente. De que toda vez que eu apareço aqui pra atualizar esse vlog, eu estou usando essa mesma blusa. E talvez eu esteja, porque eu elegi ela a minha blusa favorita do inverno. Então provavelmente eu estarei usando ela em todas as minhas cenas por aqui. Ela é quentinha, ela é fofinha, ela é confortável, eu gosto de ficar com ela. E quando eu elejo uma blusa favorita, a coitada não tem paz até ela virar um pano de chão, que é o que provavelmente vai acontecer com essa querida. E a sua equivalente marrom, porque eu também tenho uma marrom que vocês já devem ter visto aparecendo por aqui. Pois bem, tivemos um feriado com uma junção ali de final de semana, então deu pra ler muita coisa, depois eu atualizo vocês. E na sexta-feira eu tinha saído pra tomar um cafezinho e eu pensei, vou dar um pulinho na frente do correio, vai que esteja aberto. E o correio estava aberto na sexta-feira e eu passei lá e peguei 3 pacotinhos. E eu também tinha mais 2 pacotinhos aqui que chegaram de presente, então eu falei, vou mostrar tudo pra vocês. Hoje é dia 8, se não me engano, e eu vou deixar aqui embaixo escrito pra vocês, depois eu atualizo, quando eu for editar eu me viro. Eu vou começar com os presentinhos. A Paty, do Books da Paty, minha amigona do coração, ela me enviou esse livro aqui, ó. O Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros, do Grady Hendrix. Ela leu ano passado e ela fez uma resenha muito legal lá no canal dela. E desde aquela época, ela tinha conversado comigo sobre o livro, né? A gente conversa bastante sobre as nossas leituras. E ela dizia, Cat, você tem que ler esse livro. Eu preciso que você leia. É incrível, é engraçado, ele é irônico. E na resenha ela comenta isso também. E aí, pra minha surpresa, ela simplesmente me enviou uma mensagem, né? Semana passada, dizendo, ó, comprei pra ti, quero que tu leia, estou te enviando, então, uma edição de Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. E uma das coisas que eu lembro que ela comentou na resenha dela, que foi o que me chamou bastante atenção, é que ela disse que o Grady, ele usa dessa roupagem do livro, né? É um clube de mulheres, que tem um clube do livro, aí assassinatos começam a acontecer ali no bairro e tal, pra desnudar assuntos mais sérios e mais pertinentes. E eu gosto muito quando o autor faz uso desse artifício. E ela disse que aqui ele faz bastante. Então, Paty, eu amei, você sabe, né? Já te agradeci. Adorei a surpresa também. Depois, a querida, maravilhosa
maravilhosa Camila me enviou mais um livrinho. Mês passado também ela tinha me enviado presente, que foi o Floresta dos Suicidas, da Dark Side, do Dr. Jeremy Bates. Esse é um livro de terror, é pra ser um suspense, que ele fala sobre a Floresta dos Suicidas, que ela tem um nome aqui, que é Aokigahara, que fica lá no Japão, que é um lugar muito misterioso, conhecido, infelizmente, porque as pessoas vão até lá para isso, né? Elas acabam tirando a própria vida nesse lugar. E esse é um romance que chegou não faz muito tempo aqui no Brasil, ele tava na minha listinha, e ela disse o seguinte: oi, Cat, tenho esse livro e comprei um exemplar pra você. Por favor, quando for ler, me avisa para lermos juntas. Com certeza, já te falei que a gente vai conversar e vamos ler em conjunto. Ansiosa pela sua análise. Camila, eu amei, tá? Amei muito, muito obrigada. Bem bonito, padrão Dark Side, como a gente já conhece, maravilhoso. E quando eu postei lá no Instagram, eu lembro que alguém comentou comigo que tava lendo e o livro tava muito bom. Então acho que não tem erro aqui não. Agora os 3 pacotinhos que eu busquei lá no correio na sexta-feira. Primeiro chegou um presentinho da Gé. A Gé é uma criadora de conteúdo também, conteúdo literário. Ela lê muita coisa, lê bastante suspense e eu adoro as resenhas dela. Ela faz o trabalho dela lá no Instagram e as análises dela são, ó, maravilhosas. Eu adoro ler as análises que a Gé faz dos livros. E ela me enviou então o Corpos na Areia, que é um lançamento da Astral Cultural, com um bilhetinho aqui. Oi, Cat, quando comecei a ler esse livro, eu pensei, preciso que a Cat leia, preciso da opinião dela. Sem pressão, mas aguardando esse momento. Jé, eu adorei. Ela disse que tinha um detalhe aqui no livro que ela queria muito discutir comigo. E aí eu fiquei curiosa, né? Que detalhe é esse? O que aconteceu? Assim, fiquei com a pulga atrás da orelha. E aí ela disse, eu vou te enviar o livro porque eu quero que tu comente comigo quando chegar nessa questão. E esse é um suspense, ele saiu faz pouquíssimo tempo, eu acho que ele é do mês passado. E esse livro fala sobre 3 mulheres que elas passam o verão na mesma ilha, são 3 mulheres de classe social alta, todas elas têm ali as suas manias, os seus segredos, né, as suas mentiras, e ali o que manda no lugar é o dinheiro e o status dessas 3 pessoas, né, dessas famílias. Até que um corpo vai ser encontrado no lugar e parece que esse verniz de civilidade dessas famílias que estão ali começa a desabar. Já te agradeci também, muito obrigada, adorei. Não sei se dá pra ver que no chapeuzinho dela tem um sangue, ó. E chegaram 2 coisas da Record que eu já abri porque eu estava curiosa e eu não sabia que dia eu ia conseguir gravar pra vocês. A primeira, deem uma olhada. Esse livro aqui eu não pedi, eu não tinha feito solicitação dele, mas eles me enviaram o Press Kit, que é, ó, 6 escritores, uma ilha isolada, e o livro é O Fim Chega para Todos, da Evelyn Clark, que é um pseudônimo da V.A. Schwab, com outra autora que eu não lembro agora, mas eu vou abrir depois pra ver. Então ele veio na Jacket, e esse livro fala sobre 6 escritores, que eles são enviados para uma ilha, se não me engano, para finalizar um manuscrito de um outro autor. E tem aqui atrás uma indicação da Karen Slaughter. A Karen Slaughter, ela não é muito de aparecer em indicações por aí, viu? Ela não costuma dar essas frases aqui pra livros. Então, assim, se tirar a mulher da toca, alguma coisa tem, viu? Tá bem bonito. Depois eu tiro ele do plástico pra olhar melhor. E eu adorei esse design. Sem falar que se passa numa ilha, que é um dos meus enredos favoritos, né? Um dos meus recursos de história favorito é quando uma história se passa numa ilha isolada e as pessoas precisam lidar ali com esse isolamento. E a outra coisa que chegou da Record é um livro belíssimo, lindo, lindo, que eu solicitei porque o livro era muito bonito e porque eu achei a sinopse diferente, curiosa, e eu gosto de livros diferentes e curiosos, que é esse aqui, ó, o Lazar, eu acho que é assim que se pronuncia, do Nélio Biederman, que é um autor que nasceu em Zurique. Gente, olhem o babado que é esta capa, ela tem um toque emborrachado, tá? Bem legal. E essa sinopse, eu até vou ler pra vocês sentirem aí se vocês querem ou não ler o livro, tá? Tudo começa e até mesmo termina com o nascimento de Lajos von Lazar, a criança loira de pele translúcida e olhos azuis como a água. Seu pai, o barão Sandor von Lazar, jamais se sente confortável com ele, como se soubesse do segredo oculto no filho. Junto do nascimento de Lajos no castelo da floresta, amanhece o primeiro dia do século XX, um século que para sempre vai mudar o antigo modo de vida dos von Lazar no sul da Hungria. No início, a queda dos Habsburgo afeta apenas suas tradições, mas todos sentem os tremores dos novos tempos que se avizinham e caberá às novas gerações de uma família habituada a vidas grandiosas e tragédias ainda maiores dar um novo sentido ao seu legado. Pelo que eu dei uma olhada assim nas resenhas dele, ele fala sobre essa quebra de tradições de uma família muito antiga, muito
rica daquela região a partir do momento em que o início do século XX traz mudanças drásticas ao modo de vida deles, né, daquela região. E a gente tem ali os estertores dessa mudança influenciando a vida que essa família da aristocracia tinha. E o estopim de tudo também é essa criança que nasce. Então parece ser um livro interessante. Caiu um livro aqui. E está muito bonito. Ele tem a letra grande, ó, não é um romance longo, então eu acho que é um livro que vai fluir com facilidade. E agora, eu acho que hoje eu vou pegar para ler A Mulher de Preto e eu vou me desafiar a ler ele todo hoje à noite, porque ele tem só 180 páginas e eu sei que eu consigo dar conta de 180 páginas. Então depois eu aviso você se vai dar certo ou não, mas eu acho que sim, porque eu tô com muita vontade de reler esse livro. Eu já conheço a história, eu já conheço o enredo, eu sei, né, como o livro se comporta. E eu tô louca pra ler a edição da Dark Side, que é lindíssima. Então eu acho que eu vou pegar ele hoje, depois de jantar. Mas eu aviso você se eu vou conseguir ler ele ou não. E é isso, até a próxima atualização do vlog. De comentar com você sobre as primeiras leituras do mês de junho, então cá estou para fazer uma atualização. Eu deixei acumular 5 leituras para comentar aqui com vocês. Mês passado, não sei se vocês lembram, no vlog de maio, eu comentei que eu havia lido um pouco menos e que eu tava me sentindo um pouco cansada, eu tava sentindo uma certa estafa. E quando isso acontece, um dos recursos que eu uso para voltar a ler ou para parar de me sentir com essa coisa da mente cansada é ler livros curtos, porque eu acho que quando você lê um livro curtinho e você termina de ler ele logo, ele te dá essa sensação de dever cumprido, conseguir ler o livro inteiro. Isso acaba te instigando a voltar a ler. Então, os primeiros livros que eu li agora no mês de junho foram um pouco menores e eu acho que isso acabou me estimulando e agora eu tô com muita vontade de ler. Eu quero ler mais, eu tô com um ritmo bom, então eu acho que eu saí daquela ressaca lá de maio. Eu terminei de ler então o Não É Ela, da Mary Kubica. Gostei bastante desse suspense, desse thriller psicológico. Eu já gravei uma resenha dele. Provavelmente quando esse vlog sair, a resenha dele já vai estar no ar, porque algumas coisas eu tento liberar antes pra vocês, então vocês já vão saber o que eu achei dele, mas eu gostei. Eu acho que eu vou dar 4 de 5 estrelas. Eu gostei do livro. Eu não gostei de uma das narrativas, que é a narrativa da adolescente, da Reese. Não lembro se eu comentei isso com vocês antes. Mas o final do livro realmente eu achei bem bom. Eu achei que ele é um final crível. É um final que provavelmente eu assistiria em algum documentário do Netflix que realmente aconteceu. Então eu acho que no final o livro ele acaba... Então eu acho que ao final o livro ele acaba valendo a pena, mesmo que uma das narrativas eu não tenha gostado tanto. Li também esse pequenininho aqui, O Meu Nome é Francisca, da Maria Del Priore. Esse é um livro de 100 páginas e ele é um livro onde a Maria Del Priore ela fala em primeira pessoa, ela conta a história em primeira pessoa como se ela fosse, né, fosse a voz narrativa, a voz narradora da Chica da Silva, a Francisca da Silva. E aqui então ela resolve contar a própria história de uma forma um pouco mais intimista, tentando trazer ao público essa visão de uma mulher que realmente existiu, que teve filhos, que teve uma pessoa que era sua companheira, que ela amava, que fez coisas, que construiu um império, que conseguiu muitas riquezas. Então a proposta da Mari nesse livro é sair um pouquinho da Chica da Silva mítica da televisão e dos filmes. Eu assisti até umas entrevistas da Mari onde ela fala que às vezes a televisão acaba prejudicando um pouco a imagem de algumas figuras históricas e a Chica da Silva é uma dessas figuras que hoje no imaginário popular as pessoas pensam nela de uma certa forma, que não é bem o que ela foi durante a vida dela e na vida dela. Então esse livro tenta trazer um pouquinho do que poderia ter sido a vida da verdadeira Francisca da Silva. É uma leitura de uma tarde, 1 horinha, 2, eu tenho certeza que você vai conseguir ler. Bem interessante, tá? Li também A Coroa da Fênix, da Kate Quinn, em parceria com a Jane Chang. Esse aqui é uma leitura histórica, né? Uma ficção histórica que se passa em São Francisco de 1906, durante, um pouco antes do terremoto de São Francisco, que é talvez uma das maiores catástrofes que já atingiu São Francisco até hoje. Foi um terremoto que destruiu 90% da cidade, não só o terremoto, como também os incêndios que começaram logo depois. E aqui a gente acompanha a história de 3 mulheres, 3 personagens
personagens alguns dias antes desse terremoto acontecer, e a gente vai ver como é que elas vão se conhecer, como é que o caminho delas vai acabar cruzando, e como é que o que vai acontecer com elas no dia do terremoto de São Francisco. Então é uma leitura super instigante, fácil, leve, apesar de ser ambientada ali no momento muito tenso e difícil de São Francisco, a história aqui ela envereda por outros caminhos também, e é muito legal, muito gostoso de fazer leitura. Foi um livro que eu nem percebi assim que eu tava lendo, ele é tão bom que foi. Então fica aqui a dica caso você goste de ficção histórica. Terminei o Bochica, né? O Bochica eu trouxe lá do mês de maio, que eu não havia terminado de ler, com essa capa belíssima aqui. Esse aqui, então, ele é esse gótico que se passa em Bogotá, da década de 20, só que assim, ele tem algumas coisas legais, tem algumas ideias aqui que eu gostei, como a questão da casa assombrada ou da casa mística, onde coisas estranhas acontecem. Tem também um pouquinho do folclore da Colômbia que ela traz pra dentro da narrativa, isso eu gostei também. Mas eu tive a impressão em alguns momentos que a escrita da autora, ela era um pouquinho imatura e não muito desenvolvida, ou que ela tava tentando botar tudo do gótico dentro da mesma história e isso acabou deixando tudo um pouco confuso. Uma das questões do gótico, acho que uma das principais características é que muitas vezes ele é sutil. No gótico você não precisa falar tudo, você não precisa mostrar tudo, porque o invisível serve à narrativa. E aqui, talvez por ser o primeiro livro dela, ela tentou botar tudo, sabe? E aí eu não sei, eu senti que em alguns momentos isso acabou atravancando a leitura, apesar de ser um livro muito curto. E eu até fui dar uma olhadinha nas resenhas do Goodreads pra, né, saber se de repente só eu tinha pensado isso, porque aqui no Brasil ainda tinha pouquinhas resenhas. E eu vi que lá no Goodreads também o pessoal comentou a mesma coisa, que a narrativa ela é um pouco truncada e que ela se beneficiaria bastante de uma revisão, de uma ajeitada, né? Alguém que chegasse ali no livro e organizasse o livro um pouco melhor, e eu concordo. Então aqui, gente, não tem nada a ver com a tradução da Faro, tem a ver com o texto raiz da autora mesmo, tá? Então assim, não é um livro ruim, eu acho que ele é um livro razoável. Quem não é muito afoito e fã do gótico, provavelmente vai gostar mais do que quem já tem experiência no gênero. Quem tem experiência no gênero, provavelmente vai sentir como eu, esses atravancamentos ali dentro da leitura. Mas se você tá buscando uma coisinha leve, uma história leve sobre casa assombrada, protagonista tendo que lidar com eventos talvez fantasmagóricos e tal, talvez você goste, tá? Então fica a indicação mesmo assim. Vocês sabem que eu sempre faço o teste de 2, então eu espero que outro livro da Carolina seja publicado aqui no Brasil e que ela evolua, né, na escrita dela. Eu espero que o segundo livro seja ainda melhor. Com certeza, se tiver outro trabalho dela publicado, eu vou querer ler, eu vou querer conferir. Ainda mais quando é o primeiro livro de um autor, nem todo mundo já sai no 100%, né? Muita gente no primeiro livro ainda testa muitas coisas e talvez por isso que não tenha sido um livro 100%, mas estou super aberta a ler novas coisas dela. Então, se tiver livros da Carolina no Brasil, uma segunda história, com certeza eu estarei lá pra ler. E ontem, olha só, eu peguei pra ler A Mulher de Preto e eu já terminei, gente. Isso aqui, pra mim, assim, ó, muito rápido. Ele tem 184 páginas, né? Ele é quase uma novela. Eu peguei ontem à noite, eu sentei no sofá, eu baixei a luz, li no escurinho, foi uma delícia fazer a releitura desse livro nesse clima maravilhoso. E, gente, é uma novela de fantasma incrível, onde a Susan Hill, ela instrumentaliza todas as características das boas novelas de fantasma do século XIX para dentro da sua história. Então, assim, é um livro delicioso de ler, ainda mais se você estiver no clima. É uma história de fantasma, assim, toda certinha, né? Tem ali aquele protagonista que é um jovem cheio de sonhos, que acha que sabe tudo, que vai pro meio do nada. Lá você tem uma atmosfera de isolamento muito bem construída na casa. Tem uma história dessa mulher misteriosa e de repente ele começa a ver essa mulher em lugares assim, ninguém mais enxerga, né, a tal da mulher de preto. Ele sente que as pessoas da comunidade estão escondendo algo dele, até que chega um momento fatídico que ele tem que passar uma noite na casa da mulher de preto, e é ali que todos aqueles fenômenos sobrenaturais acontecem. Então, assim, ó, delicioso. É uma das minhas novelas de fantasma favoritas até hoje, e a edição da Dark Side está, assim, ó, um brinco. Tá linda essa edição, tá maravilhosa. Realmente é uma edição de colecionador pra você ter na sua estante, pra você guardar. Então foi uma leitura de uma noite que eu adorei. Fazer releitura, na verdade, e eu sempre indico. Então agora eu vou sentar pra escrever uma resenha pra vocês, né, pra depois gravar também, porque eu quero ter uma resenha completinha dele aqui no canal. Enfim, gente, história de fantasma ótima. E é isso por hoje, em breve eu volto com mais atualizações. Um pouquinho de bastidores de criação de conteúdo aqui pra vocês. Terminei de ler esses 4 livros e agora eu vou criar material sobre eles. Aí eu dou uma olhadinha em cada um e eu decido pra qual rede social eu vou criar o material, né, se eu vou fazer Reels, vou fazer resenha longa, vou fazer um post no
feed, porque eu sei que nem todo mundo contempla todas as redes sociais, né? Algumas pessoas me seguem só no Instagram, algumas pessoas gostam aqui do YouTube por causa do vídeo longo, tem gente que gosta de resenha no feed, então eu tento contemplar um pouquinho de cada, até porque eu não conseguiria gravar vídeo longo de todos os livros que eu leio, né? Eu não teria o tempo hábil de criar o material e postar de todos, né? Então eu faço essa divisão. Então, por exemplo, Mary Kubica, separei aqui algumas ideias e vai ser resenha longa pro YouTube. Meu nome é Francisca, como ele é um livro pequenininho e faz tempo que eu não posto nada lá no feed do Instagram, eu vou escrever uma resenha lá pro feed. A Coroa da Fênix, que eu terminei também, eu vou gravar provavelmente um Reels lá pro Instagram, porque faz muito tempo que eu não posto Reels lá no Insta, eu acho quase umas 2 ou 3 semanas, e as pessoas gostam muito de Reels lá no Insta, eu até devia postar mais, então esse aqui vai pra lá. E A Mulher de Preto também vai virar resenha daí longa aqui pro YouTube, então hoje eu vou organizar minhas ideias, porque esse aqui é um livro que eu quero comentar um pouquinho mais, eu quero trabalhar algumas ideias, falar um pouco do gótico, então esse aqui, por exemplo, ele contempla uma resenha longa, e assim eu vou criando um pouquinho de conteúdo pra cada lugar, pra cada tipo de público que me assiste e me acompanha, já que nem todo mundo está aqui no YouTube, nem todo mundo tá no Insta, né, o pessoal vai se dividindo. E assim também eu consigo criar esses materiais sem ficar muito maluca mesmo, né, ansiosa pra gravar a resenha longa de todos, porque eu não teria como. Então eu vou tentando dividir um pouquinho pra cada lugar e cada livro eu penso num material que pode ser feito dele. Chegaram recebidinhos da Faro Editorial que eu quero mostrar aqui no vlog pra vocês. O primeiro é O Sítio, do Marcos Barcelo, que é o novo romance dele. E esse livro, gente, ele é pra ser uma releitura de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, só que uma releitura adulta e com uma pegada de terror. O livro tá bem bonito, olha só. Tem ilustrações. Deixa eu mostrar a fonte aqui pra vocês. Ó, é a fonte clássica da Faro Editorial, sempre bem confortável. Aqui temos o Marcos Barcelos. E ele veio com duas coisas muito fofas, ó. Veio com esse chaveirinho da Emília Bizarra e veio também com esse marcador de página que eu adorei também. Às vezes o maior monstro não mora na mata, ele vive em nossas lembranças. E nesse livro o Pedrinho, ele é adulto e a esposa dele desaparece e ele descobre que ele precisa voltar pro sítio do Pica-Pau Amarelo, onde ele viveu, né, a infância dele, porque é lá que reside o mistério para encontrar a esposa. E o outro que chegou aqui é o novo suspense deles, que é o Guia de uma Sociopata para um Casamento Bem Sucedido. Eu falei desse livro lá no vídeo de lançamentos. Ele é um livro que ele fala dessa mulher que ela é uma sociopata, ela já matou algumas pessoas, mas no momento ela está tentando levar uma vida normal, né? Uma vida tranquilinha. Só que alguém do passado dela vai retornar e essa pessoa ameaça expor os segredos dela. Não conheço esse autor, eu acho que é o primeiro livro dele aqui no Brasil, mas eu tô bem animada pra conferir. E ele também veio com esse marcador super criativo, que é uma faquinha, ó, perfeita pra usar enquanto fizer a leitura. Enfim, 2 lançamentos muito legais da Faro. Eu acho que eu vou começar a ler o livro do Marcos, porque tem um buzz bem legal ao redor dele agora, e eu acho que é legal a gente contemplar, né, o autor brasileiro. E depois eu quero ler esse aqui, que estão falando também que é bem engraçado, que ele tem um toque de humor. Espero que seja bom. Quando vocês estão lendo um livro escrito por 2 pessoas, vocês prestam atenção na narrativa no sentido de tentar descobrir quem escreveu o quê? Porque eu tô lendo agora esse livro aqui, né, O Fim Chega para Todos, que é escrito por 2 autoras, a Kate Clark e a Victoria Schwab. E eu tenho uma leve impressão de que até a página 182 foi escrito por uma delas e daqui em diante foi escrito pela outra, porque eu senti uma mudança bem significativa no estilo narrativo. Então, eu vou chutar vozes da minha cabeça que aqui nesse trabalho elas escreveram metade do livro cada uma, porque a voz narrativa daqui em diante ela é um pouquinho mais bem-humorada e daqui pra trás ela é um pouquinho mais
mais dramática. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Então, eu só queria deixar registrado aqui, caso alguém também esteja lendo esse livro ou leu esse livro, se você também sentiu que tem diferença entre as vozes narrativas exatamente nesse ponto, ou se não passa de vozes da minha cabeça, vocês me digam, porque pode ser que realmente seja só coisa da minha cabeça, não tenha diferença nenhuma entre as narrativas e elas tenham escrito de uma forma diferente, né? Desde o início elas tenham contribuído de forma igualitária nos capítulos, mas a minha impressão é de que meio livro foi escrito por uma e meio livro foi escrito pela outra. Será? Olha o terror do leitor desastrado, eu sentei em cima da capa do meu livro e ela dobrou. Bora de atualização de leituras aqui desse vlog. Eu tenho mais 3 livrinhos lidos pra comentar com vocês. Sigo lendo livros mais curtos pra manter o meu cérebro ativo e com vontade de ler, apesar de que esse aqui não foi tão curto assim, mas ele tem menos de 400 páginas, então eu acho que eu posso considerar ele curto. O que eu li então nesses dias? Eu li Coveiras, esse aqui é um livro de não ficção da Juliette Cazer, e gente, esse é um livro bem legal, onde ela fala sobre mulheres a partir do século XIX, né, algumas biografias que ela foi encontrando, de mulheres que trabalharam em relação ao redor dos ritos funerários, porque ela é uma pessoa que trabalha com isso, e ela, hoje em dia, ela escreveu esse livro e ela faz palestras e tudo mais, para desmistificar esse campo de atuação e também para incentivar as mulheres a entrarem nesses trabalhos, porque ela diz que hoje em dia tem muitas mulheres trabalhando na questão dos ritos funerários, desde a preparação do corpo, mulheres que trabalham, são donas de funerárias, mulheres que trabalham com todas as etapas mesmo, e elas ainda enfrentam muitos preconceitos, ou muitas vezes nem sabem que podem entrar nessas áreas. Então ela escreveu esse livrinho resgatando a história de algumas mulheres, né, desde lá do século XIX, que direta ou indiretamente foram pioneiras no mundo funerário, que é o que ela faz hoje, e ela incentiva outras mulheres também a seguirem essa carreira, caso queiram. Eu só achei que esse livro é muito curto, ele é pequenininho, ele tem cento e poucas páginas, não tem muito não. Eu leria tranquilamente 500 páginas de relatos assim, eu acho que é muito interessante você ler sobre essas mulheres pioneiras que trabalharam com coisas que nem sempre eram aceitáveis para as mulheres, e que fizeram história, fizeram nome em cima disso, e hoje em dia você tem a Juliette, que é uma profissional que trabalha com isso, que incentiva outras mulheres também a seguirem essa carreira. Então é um livrinho daqueles curiosos e diferentes para ter na estante. Li também Um Apartamento em Paris, do Guillaume Musso. O Guillaume eu sei que é um favorito de muita gente que me segue aqui. Esse aqui é um thriller dele, e eu acho que dos 3 livros que eu li do Guillaume, esse aqui é o meu favorito. Foi o que eu mais gostei. Esse livro, ele começa de um jeito, aliás, como tudo que o Guillaume escreve, né? Ele começa o livro, assim, você acha que vai pra um lado, e depois você descobre que o livro vai pra outra coisa. Eu acho isso muito legal. Então você tem aqui a história de 2 personagens, o Gaspar, que ele é um escritor de peças de teatro, e a Madeleine, ou Madeleine, que ela é uma ex-policial. E os dois, por causa de um erro ali, vão alugar o mesmo apartamento em Paris. Aí você pensa, vai ser um romance entre 2 pessoas que se detestam e vão ter que ficar juntas na mesma casa. Porém não. Porém logo você descobrir que não é isso que vai acontecer. Eles vão chegar ali na casa, eles vão se estranhar, e logo depois eles vão descobrir que essa casa pertencia a um pintor que morreu um ano antes, e era uma pessoa muito misteriosa, né? Uma carreira de muito sucesso, mas também que teve uma vida cheia de tragédias. E o marchand desse pintor vai contar pra Madeleine que esse pintor morreu e ele teria deixado 3 telas prontas, só que essas telas desapareceram. Então ela e o Gaspar, eles vão acabar se unindo pra tentar encontrar as telas. Mesmo que a contragosto, assim, uma dupla meio improvável, mas eles vão se unir. E aí, a partir daí, a história vai se desenvolvendo e vai pra um caminho que eu nem imaginaria lá no começo. Não, é outra coisa, não tem o que falar. O Guillaume é muito criativo sempre, né? Eu gosto muito dele por causa disso. Ele é um desses autores que ele não tem muito medo de brincar com a imaginação, não tem medo de brincar com o ofício da escrita, então é sempre legal ler um livro dele. Gostei, achei bem bom mesmo. E depois eu li o livro que eu sentei em cima e estraguei a capa dele, que foi O Fim Chega para Todos, da Evelyn Clark, que na verdade é o pseudônimo da Victoria Schwab com a Katie Clark. O que eu achei desse livro? Vamos fazer uma pequena análise aqui pra vocês. Esse é o primeiro livro que elas estão escrevendo em dupla, tá? Então eu vou levar isso em consideração. Eu acho que ele é um livro que ele começa muito bem, depois o meio dele é um amontoado de nada, e o final volta a ser legal, apesar de ser bastante previsível o final, né? Afinal, se você ler esse título, você já imagina o que vai acontecer, né? Eu, quando li o título, já imaginei que o fim
Quem Chega para Todos, né? Captou? Então, gente, esse livro fala sobre 6 escritores que eles serão convidados a ir até uma ilha de um outro escritor muito famoso, um escritor de livros policiais, e quando eles chegam lá no lugar, eles descobrem que o cara morreu. E a agente literária dele chamou esses 6 escritores de gêneros diferentes para que eles escrevam o final do último livro desse cara, porque ele morreu e deixou o livro inacabado. Então eles têm ali 72 horas para escrever 10.000 palavras e finalizar o último livro do escritor. E aí eles vão ficar ali se bicando, se estranhando, porque é uma competição e tal. E o que eu achei? O começo é bem legal, o começo é muito bom mesmo, assim, os 6 chegando na ilha, daí eles se conhecem, eles são de gêneros diferentes, né, eles escrevem coisas diferentes, então eles têm uma rivalidade muito interessante ali de acompanhar. O problema pra mim foi o meio do livro. Eu acho que no meio do livro absolutamente nada acontece. Eles só ficam ali, eles levantam, daí eles trocam umas farpas, daí eles bebem, daí eles comem, daí eles trocam mais farpas. Ninguém escreve absolutamente nada. Eu acho que essa foi a parte que mais me irritou, porque eles estavam lá competindo por um prêmio de 2 milhões de euros, eu acho que era. E os caras simplesmente, ninguém sentava a bunda na cadeira pra escrever o tal do final. Isso começou a me irritar de um jeito que vocês não têm noção. E lá no final, aí de repente o livro engata e vira outra coisa e tal, e aí o fim chega para todos, se é que vocês me entendem. Então assim, eu acho que ele é um livro, não é ruim, tá? Eu acho que é um livro bom. Eu li ele de um dia pro outro, eu li ele muito rápido. Ele é super fluido, eu só acho que ele é meio enrolado. Ele é um fluido enrolado. Faz sentido na cabeça de vocês? Então assim, né, eu acho que ele é um livro bom, não é excelente, poderia ser melhor, mas eu ainda acho que é um livro que vai agradar muito várias pessoas. A despeito do que eu achei aqui do meio da história, ele tem sim potencial para agradar muitos leitores, então leiam sim, tá? Se você tiver esse livro em casa, lê. E depois vem comentar comigo se você achou, o que você achou do meio ali, ou se eu tô sendo muito exagerada. Enfim, pensando pensamentos. Lerei um outro livro, caso elas duas escrevam juntas mais uma vez, lerei mais um livro. Você sabe que eu sempre faço o teste do 2. Então, pra esse aqui, eu gostei, mas eu não amei. Tava aqui gravando agorinha material pro canal, eu gravei a resenha da Mulher de Preto, que ficou um pouco longa, porque eu acho que eu falei coisa demais. Longa pro meu padrão, né? Porque geralmente as minhas resenhas são mais curtinhas. Gravei vídeos pro TikTok também, porque o meu TikTok tava meio abandonado no churrasco nos últimos dias. Às vezes a gente dá uma estafa, né? Eu acho que é por isso que mês passado eu tava um pouco cansada. E eu fiquei uns dias aí sem criar muito conteúdo pro TikTok e pro Instagram. Dei uma pausa pra deixar a cabeça descansar um pouquinho. Porque o trabalho de criar conteúdo, ele é constante, ele é o tempo todo, né? A gente não pode ficar muito tempo sem criar conteúdo, porque senão as nossas redes sociais, elas derrubam o nosso alcance, a gente não chega nas pessoas. Então é um trabalho que ele é todo dia, assim, o tempo inteiro. E às vezes dá uma cansada mesmo, sabe? Então eu fiquei um tempo sem, uma semana e meia sem postar muito lá no TikTok. Mas agora eu vou voltar, né? Porque se a gente não posta, ele não entrega mais, aí as pessoas não nos conhecem. Então é aquilo. Mas tudo bem, não estou reclamando, porque eu escolhi isso e eu gosto muito de fazer o que eu faço. Vou aproveitar então que eu tô aqui com tudo montado e mostrar pra vocês que chegou uma caixa da Larissa Brasil. No mês passado eu li 2 livros da Larissa, o Irebu e o Iraçu, que estão ali atrás, e a Larissa, ela assistiu o meu vídeo, ela assistiu a resenha, e eu falei lá na resenha que eu não tinha o primeiro livro, porque o primeiro livro eu tinha lido no Kindle Unlimited, e ela falou, Cat, eu não sabia que você não tinha o primeiro volume, então ela me enviou ele, ela foi uma querida, extremamente gentil em me enviar o primeiro livro para que eu complete a minha coleção. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que lindo! Ele veio na caixinha. Eu nem imaginei que ela fosse me enviar a caixinha de novo. Mas veio então aqui o card da Nanda Noronha, diva. A plaquinha da cidade do Goya. Depois eu vou colocar ali na estante. E ela me enviou, olha só, veio o box de novo. Então agora eu tenho 2, né? Tenho aquele, tenho esse. E, ai gente, olha como ele é lindo! Veio o Urutau. Então esse é o primeiro volume da trilogia. Então agora ele vai lá pro box e vai completar a trilogia da Nanda Noronha. Gente, ele é simplesmente deslumbrante, como todos os livros da Larissa, tá? Veio o marcador de página. Ai, veio com dedicatória. Cat, cuidado com o kit espia do escuro. Um beijo, Larissa Brasil. Gente, a Larissa é maravilhosa. Olhem só que querida, que gentil de ter me enviado o primeiro exemplar que eu não tinha. E ela também me enviou, aqui foi uma surpresa, porque eu não sabia, ela me enviou o Mal Noronha e a Onça Cabocla, que é o livro juvenil dela. Esse livro, ele faz parte do universo da Nanda Noronha. Ele se passa com a meia-irmã da Nanda. E assim, ele não faz parte da trilogia, tá? Não é obrigatório que você leia ele pra entender a trilogia, mas se você quiser ler ele se passa então entre o livro 2 e o livro 3. Olha que lindo! Gente, sensacional. Olha isso. Olha que coisa mais perfeita.
perfeita. Bonito, né? Também veio com o marcador. Cat, bem-vinda ao Clube do Fogo. Cuidado, a onça está solta. Um beijo, Larissa Brasil. Eu fico simplesmente encantada com o cuidado dela, com os livros dela. São simplesmente deslumbrantes. Gente, isso aqui é qualidade que a gente vê pouco por aí, viu? Então agora eu vou colocar o Urutau lá no box. Eles vão ficar os 3 pássaros lindos juntos. Aliás, deixa eu colocar pra gente ver como é que vai ficar. Olhem como ficou perfeito. Os 3 juntinhos no box. Que lindo! Eu amei! Muito legal. Ficou muito bonito. Agora eu tenho, então, o box completo da diva Nanda Noronha. Larissa, muito obrigada. Eu amei. Eles ficaram belíssimos juntos. E agora, o meu gato não tá feliz aqui. Alguma coisa incomodou ele. Para de mexer ali que você vai arrancar os fios. É com você mesmo que eu tô falando. Ele quer comida. É por isso que ele tá atazanando. Enfim, amei. Vou colocar eles ali na estante e vou deixar a Mal Noronha junto com eles. Olha como ficou bonito. 3 juntos. Urutau, Irebu e o Iraçu. E o da Mal Noronha eu tive que botar do lado, porque aqui não tá cabendo mais não. Mas ficou bem legal. Nanda Noronha agora completinha na estante. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that it never made it right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Comecei a ler O Retorno de Ellie Black, da Emiko Jin, que saiu na 5ª temporada do Elas, do Darkside. E eu tô muito surpresa com a escrita desse livro. Tô gostando demais dele, já cheguei na metade. E eu tô gostando dele porque eu achei a escrita dela muito madura, muito completa e bastante emocional. Quando eu vi que essa autora, ela era escritora de juvenil e esse era o primeiro livro adulto dela, confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo de que talvez o livro fosse ter um tom mais juvenil. Ou fosse ser só mais um suspense ali sobre uma garota desaparecida, aquela coisa de sempre. Mas, gente, olha, tô surpresa, viu? Ela tem um tom emocional pra falar e ela tem umas coisas que ela escreve que estão me lembrando muito a Carrie Slaughter quando ela fala sobre o que resta depois que uma pessoa desaparece. Ela fala muito aqui sobre as consequências emocionais de quem fica, ou seja, dos pais da garota desaparecida. Ela trabalha um pouquinho as emoções desses personagens. A própria garota desaparecida, que é a Ellie, assim que ela retorna, não é tudo flores, não é tudo feliz, ela não vai viver feliz pra sempre, ela tá cheia de traumas, é difícil seguir. Então eu tô bem surpresa com a escrita desse livro, tô gostando bastante, eu acho que esse aqui vai ser um dos melhores da coleção. Mas assim que eu tiver terminado, eu comento com vocês então o meu veredicto final, mas a princípio, hein, tá muito bom esse. É muito bom quando a gente vai pra um livro com uma expectativa e ele supera. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Estou aqui hoje, ó, domingo, comendo as minhas frutinhas pra mostrar que eu não como só bolo ao longo do mês, apesar de gostar muito de um bolinho. E hoje eu tô focada, então, em terminar o Elizabeth. Eu estou na página 671, pra vocês verem como não tem muita regra na vida do leitor, né? Porque eu demorei 6 meses pra ler 400 páginas e agora, no final de semana, eu estou lendo as 300 páginas restantes. Eu acho que vai ser um dos livros mais legais do ano, realmente tá muito bom. É um livro que foi muito bom saborear ele ao longo desses meses. E tô terminando agora realmente porque eu quero terminar ele antes do meio do ano, tá? Senão eu deixaria ele correndo. Então hoje o foco desse domingo é terminar essa leitura e depois eu comento com vocês então, faço um comentário geral sobre o que eu achei do livro inteiro.
Estava aqui lendo o livro do Riley Sager e eu lembrei de uma história envolvendo o nome dele que eu vou contar aqui. Não sei se vocês sabem, porque é uma história que aconteceu lá no TikTok. Mas o Riley Sager não é o verdadeiro nome do autor, né? O nome dele é Todd Ritter. Só que quando ele começou a escrever suspense psicológico, a editora, muito inteligentemente, escolheu um nome ambíguo, né? O Riley Sager, porque o Riley é tanto nome feminino quanto masculino em países de língua inglesa. E hoje em dia, o público que lê suspense psicológico, ele é em sua maioria feminino, né? Existem dados que atestam isso. Então, você escolher um nome que ele é ambíguo, que pode ser de uma mulher quanto de um homem, ele é muito esperto, né? No sentido de publicação, porque gera ali uma identificação entre as leitoras, que foi o que aconteceu com o Riley. Muitas mulheres compravam os livros dele achando que o Riley era uma mulher. E foi por isso que ele foi cancelado quando as leitoras americanas descobriram que, na verdade, ele era um cara. E houve ali um pequeno, grande cancelamento dele lá no TikTok. Elas falaram que não iriam mais ler os livros dele e tal. É um debate relevante ou não? Não sei dizer, né? Não me aprofundei o suficiente pra saber, mas eu tava lendo o livro aqui agora e aí eu fiquei pensando no nome dele e eu resolvi trazer aqui essa fofoquinha pra vocês. Não sei se vocês já sabiam ou não dessa fofoquinha literária, mas eu resolvi trazer aqui então pra que vocês soubessem que o Riley já foi cancelado por causa do seu nome. Ou é melhor, por causa do pseudônimo escolhido pela editora para representá-lo. Terminei de ler Elizabeth. Sim, finalmente terminei este querido calhamaço agora no mês de junho. Falei pra vocês que a minha meta era terminar ele antes do primeiro semestre acabar e aqui está. Gente, que livro bom, que livro maravilhoso. Eu amei muito. Não me arrependo de ter lido devagar, eu acho que eu consegui absorver ele melhor desse jeito. E ele é um livro que, vou te dizer, valeria até uma releitura futuramente, hein? Mas não vou prometer nada. Se você gosta de romance histórico sobre o período elizabetano, você precisa ler este livro, tá? É realmente muito bom. A Margaret George, ela é uma estudiosa e ela também é muito cuidadosa com as fontes históricas. Aqui ao final do livro tem até uma parte com as notas, onde ela cita todas as fontes que ela usou para escrever a sua ficção. E é um livro muito bom no sentido de que ele te dá uma visão intimista do que teria sido, né? De quem teria sido a Elizabeth. A Elizabeth é talvez uma das pessoas mais enigmáticas que a gente tem na história dos monarcas. Nós sabemos quem ela era publicamente, mas pouquíssimo se sabe sobre quem ela era quanto pessoa. Ela era muito reservada, muito silenciosa sobre os próprios sentimentos. Ela não demonstrava muito de si para os outros, né? Afinal, ela tinha entendido ali logo no início da vida que você expor muita coisa podia ser perigoso, né? Afinal, a mãe dela perdeu a cabeça. Ela viu, né, a outra rainha ser decapitada. Ela viu o reinado da irmã dela, da Maria, que também foi um desastre. Ela viu o irmão adolescente morrer. Então, ela sabia o quanto o monarca tinha que ser muito cuidadoso com o que expunha. E isso talvez fez com que ela fosse uma pessoa muito reservada sobre os próprios sentimentos. Então, se diz muito, né? Até os embaixadores que visitavam ela comentavam depois que não entendiam ela, que ela era um enigma, que ela era indecifrável. E assim ela permaneceu até o momento da sua morte. E esse livro capta isso muito bem, né? Ou tenta nos mostrar um pouquinho do que e de quem ela poderia ter sido na sua vida íntima. Então, livrão muito bom, gostei bastante. Não tinha comentado com vocês, mas eu também estou fazendo uma releitura de Rebecca, da Daphne du Maurier. E esse livro, eu resolvi fazer a releitura dele porque eu vi que a Sabrina, do Sabrina Talks, estava fazendo uma leitura conjunta do livro e eu adoro o trabalho da Sabrina, sigo ela, acho ela incrível e eu pensei, por que não fazer uma releitura de Rebecca e já aproveitar a leitura conjunta da Sabrina para ler ali com o grupo dela e trocar uma ideia. Então eu estou relendo e essa releitura, ela termina no dia 4 de julho, então eu ainda tenho um tempinho para ler. Não estou lendo assim com a maior pressa de todas, mas eu estou lendo com calma porque eu estou fazendo anotações nele. E depois que eu fizer a leitura desse, provavelmente eu vou refazer a minha resenha de Rebecca. Tinha uma resenha antiga de Rebecca aqui no canal, eu acho até que eu já privei ela, porque eu não sei, eu acho que ela não tá tão boa. E a resenha nova eu quero que seja uma resenha mais resenha mesmo, sabe? Mais robusta, com mais informações, então essa releitura também vai servir pra isso. E eu também comecei a ler o livro que os membros escolheram que eu lesse esse mês, que foi A Casa do Outro Lado do Rio, do Riley Sager. E esse livro fala sobre uma atriz chamada Casey, que ela está passando por um momento difícil da carreira dela e da vida, porque o marido dela faleceu, e ela se tornou uma alcoólatra logo depois do falecimento do marido. E a mãe dela envia ela para essa casa que a família tem na beira do Lago Green para que ela se restabeleça. Só que acontece ao contrário, porque ela tá sozinha, então ela vai beber o quanto ela quiser. E ela vai ali estabelecer meio que uma amizade com um casal, com uma mulher de um casal que vive ali do outro lado do lago, até o dia que essa mulher desaparece. E a Casey começa a achar que o marido matou ela. Só que, claro, que ela é uma narradora não confiável, porque ela é alcoólatra, ela não tem certeza das coisas
coisas que ela viu e tal. Uma vibe meio Uma Mulher na Janela, sabe? Mas esse livro é recente, eu acho que ele é de 2024, e então ele recria essa vibe dos suspenses lá de 2010, sabe? Que é a mulher meio maluca que não sabe se viu ou não aquilo e tal. E aí eu tô no momento em que ela tá investigando, que ela tá tentando descobrir se realmente essa vizinha foi ou não assassinada. Não sei o que vem pela frente. Até o momento ele tá bem mais do mesmo. Não tem nenhuma novidade até a parte que eu tô, mas ainda tem estrada pela frente, então depois que eu terminar, eu comento com você se eu achei, se eu gostei dele ou não. Mas até a parte que eu tô, não fui surpreendida por nada. É uma narrativa boa, mas é uma narrativa normal, uma narrativa que já foi requentada muitas vezes, então a gente mais ou menos já espera que as coisas aconteçam, mas eu vou esperar um pouquinho mais pra comentar com vocês. E eu recebi um presentão magnífico da Karina, que me deu uma edição de Norte e Sul da Elizabeth Gaskell. Gente, ela não sabia, eu comentei isso com ela depois, que Norte e Sul é o meu segundo clássico favorito, talvez terceiro. Ele vive brigando com Orgulho e Preconceito por essa posição de segundo lugar, tá? Eu sou apaixonada por Norte e Sul, eu acho ele um dos melhores romances vitorianos que a gente tem. E eu tinha uma edição antiga, que eu até mostrei no meu Bookshelf Tour, só que eu falei até no Bookshelf que eu queria trocar aquela edição, porque ela era meio antiguinha e a tradução dela não era tão boa, e que eu queria uma edição nova, eu queria essa. E Karina me enviou, me deu esse presentão. Gente, olhem como esse livro é belo. Esse livro é simplesmente perfeito. Lindíssimo. Esse é um romance industrial, escrito pela Gaskell ali em meados do século XIX. E nós temos aqui dois personagens, né? A Margaret e o Thornton. A Margaret é uma jovem que ela se muda do sul para o norte da Inglaterra, que é industrial. E lá ela vai se deparar com essa realidade que ela lá nos campos do sul não conhecia, que era a realidade da indústria que estava crescendo ali em meio, né, ao período industrial da Inglaterra. E é ali que ela vai descobrir também os sofrimentos das pessoas, né? Dos trabalhadores, dos operários. E ela vai ter embates diretos com o Thornton, que é o dono da indústria, é o dono de uma das fábricas. E aí nós temos vários debates interessantes entre os dois, né? Porque eles representam ideias contrárias naquele momento, onde esses debates sobre a industrialização e o abuso dos operários estavam em voga. Então é um livro muitíssimo interessante, romance maravilhoso, e essa edição também está impecável. Olha que coisa mais linda aqui dentro. Então se você estiver procurando uma edição de Norte e Sul, eu acho que essa aqui vale muito a pena. Karina, eu já te agradeci, você sabe o quanto eu amei, mas queria deixar registrado aqui também no vlog que você acertou muito nesse presente, eu estou felicíssima. Eu mal posso acreditar que eu tenho uma nova edição de um dos meus livros favoritos pra olhar e pra ler de novo, né? Porque agora eu vou precisar reler. E é isso, eu vou lá me arrumar, me aprontar, porque hoje eu tenho que gravar vídeos para o canal e eu tenho uma lista com 5 ou 6 vídeos que eu preciso gravar hoje, então eu preciso me apressar. Até depois. Mostrar essa coisa fofa que eu recebi. Eu achei tão lindo que eu falei, vou colocar no vlog, que eu recebi da Sabrina, do Sabrina Talks. A Sabrina, que é quem coordena o Clube das Patricinhas Literárias, que é o clube onde eu tô relendo o Rebeca. E eu cheguei lá no correio e tinha esse presente fofíssimo, ó, querida Cat. Esse é um singelo presente para agradecer o seu trabalho incrível. Seu canal é meu favorito e fico muito feliz quando trocamos figurinhas literárias. Um beijo, Sabrina. Sabrina, eu amei. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês o que é, mas eu imagino que seja um marcador. Vamos ver. Ai, gente, que coisa mais linda. Olha, adesivo. Eu acho que são adesivos. Sabe? Que coisa mais fofa, meu Deus. Eu acho que são adesivos. Reading is a ticket to adventure. Uau, que coisa mais linda. Ai, não, que coisa mais linda. Sabe? Que amor, que cuidado. Ah, esse aqui é o clube literário dela, o Clube das Patricinhas Literárias. Entrem lá, porque ela só faz leituras conjuntas fantásticas. Inclusive, se você é fã dos Tudors, gosta de ler sobre os Tudors, ela tá organizando algumas leituras conjuntas sobre os livros da Philippa Gregory, que são incríveis. Infelizmente eu não tenho todos, mas eu estou lá no grupo. Gente, eu não acredito, sabe? Meu Deus do céu, olha só, coisa mais fofa. E aqui o marcador do canal dela. Gente, sigam o canal dela. O canal dela é fantástico. Eu amo os vlogs dela, adoro a Sabri. Desde o primeiro vídeo que eu assisti dela, eu já senti que nós tínhamos um gosto muito similar em relação a livros, e realmente, eu adoro as análises dela, adoro o jeitinho que ela fala sobre livros, e agora dentro do clube dela eu tô mais feliz ainda, sabe? Eu amei! Eu sei que você tá assistindo aqui, mas depois eu vou te enviar, vou te chamar pra te mandar um beijo.
Bom dia, gente. Hoje é dia 29 de junho, então o mês tá quase terminando. Semana passada eu dei um pulinho na caixa postal e eu acabei deixando pra mostrar pra vocês tudo de uma vez, tá? Passei lá buscar algumas coisas. Então, o primeiro que eu fui buscar foi essa biografia da Jane Austen, a verdadeira Jane Austen, uma biografia íntima da Paula Byrne. Esse aqui foi um livro que eu solicitei pra LPM na condição de parceira. É uma biografia que eu estava há um tempão namorando, mas eu sempre tinha um outro livro que eu queria solicitar antes pra LPM, sabe? Então, dessa vez eu falei, não, vou pedir a biografia da Jane Austen, porque faz tempo que eu quero ler. Então, na última solicitação, eu pedi, ela chegou, é uma biografia bem completinha, tem ilustrações. E a gente não tem muitas biografias da Austen aqui no Brasil, então se vocês estiverem em busca de uma, essa aqui pode ser uma boa aposta. Não conheço ainda o trabalho da Paula Byrne, então não tenho ainda como dar uma opinião pra vocês sobre como ela é escrevendo em biografias, mas assim que eu fizer a leitura, eu comento com vocês, tá? Da editora Record chegaram duas coisas bem legais aqui. A primeira foi essa edição de Ressurreição do Lev Tolstói, que saiu pelo selo da José Olímpio e tem uma tradução direta do russo do Irineu Franco Perpétua, que eu sei que vocês, né, muita gente que lê os russos sabe que isso é bastante importante. E esse é um livro que ele foi escrito, não sei se dá pra ver aqui, porque eu tô usando só uma mão aqui pra mostrar pra você, mas ele foi escrito em 1899, capta a sufocante atmosfera russa após o assassinato do Tsar Alexandre II. Então, se você é fã de russos e estava esperando esse lançamento aqui no Brasil, ele saiu, tá muito bonito. Qualidade Record de sempre, páginas amareladas, que eu sei que vocês gostam. Ui! Vou estragar o livro, né? Não, dito e feito, ó, já estraguei o livro, ó. Olha o que dá tentar fazer as coisas com uma mão só, gente, ó, ao vivão pra vocês. Estraguei a capa, ó, girei ela. Ai, senhor do céu. Tudo bem, o que importa é o livro e ele continua bonito, mas não façam isso que eu acabei de fazer, tá? Não manuseiem livros com uma mão só. O outro livro que chegou aqui veio direto da autora, me senti muito querida, é o A Vingança Verde Esmeralda, da Renata De Luca. Inclusive tem o selo aqui da Bertes, que é o Prêmio Aberte de Literatura, que ele é um prêmio voltado para literatura de suspense. E esse livro aqui recebeu menção honrosa. Aqui tem um pouquinho sobre a autora, ó. A Vingança Verde Esmeralda é o segundo livro da autora, que começou a escrever ficção após 40 anos de jornalismo. Estreou na literatura em 2021 com o romance policial A Estrela do Cerrado. Suas obras de mistério e ação viajam por vários lugares no mundo, mas sempre voltam a São Paulo, terra natal onde vive e trabalha. É casada e tem 2 filhos. Essa aqui é a Renata. Renata, muito obrigada pelo envio do teu trabalho. Vou adorar conhecer a tua escrita. Eu sou muito fã de jornalistas que se tornam escritores porque eles têm muita bagagem, né? Eles têm o que falar e têm muita bagagem para colocar nos livros. Então, fica aqui a dica se você quer conhecer uma nova autora de literatura de mistério aqui no Brasil. Vale a pena conhecer a Renata. Sigam ela lá no Instagram também. Ela é muito solícita, muito querida. Então, Renata, recebi do teu livro. Muito obrigada pela gentileza do envio. E aqui eu tenho mais duas coisinhas, né? Esse aqui da Jangada que chegou é um livro, tá? Spoiler. É um livro que deu origem ao filme, que era um dos meus filmes favoritos da adolescência. Só que eu vou deixar pra abrir ele depois, porque eu quero abrir lá pro Instagram. Olha que lindo, gente. A Jangada é um arraso, né? Eu quero abrir lá pro Instagram e depois eu volto aqui mostrar. Mas, ó, é da Alice Hoffman. Já deu pra adivinhar qual que é? Tenho certeza que vocês já sabem. E o outro também veio uma caixinha do Dark Side, que tem um livro aqui. Só que ele tá dentro de uma outra caixa. Uma outra caixa bem bonita, toda montada. Então também eu vou segurar pra abrir pro Instagram. E assim que eu tiver feito o unboxing desses dois lá no Insta, eu volto aqui pra mostrar pra vocês e deixar aqui no vlog também, tá? Fiquei de mostrar pra vocês os 2 livros que vieram naqueles pacotes separados, né? Olhem a bagunça que eu tava fazendo aqui agora, porque eu tava gravando lá pro Instagram e o da Dark Side veio, olha, cheio de florzinha, cheio de folhinha. Aí fez uma bagunça que caiu pra tudo que é lado. Então, na caixinha da Dark Side veio os 2 marcadores e o livro é o Você Me Matou Antes, que é o novo do John Morris, que chegou aqui no Brasil, que é este lindíssimo aqui, ó, Você Me Matou Antes. O John Morris, eu li um livro dele ano passado, né, o primeiro que saiu no Brasil e foi muito bom, eu gostei bastante. E esse aqui também promete ser bem bom. Ele fala de 3 mulheres que moram na mesma comunidade e elas são, assim, amigas, mas não amigas, sabe? Amigas meio inimigas. E no início do livro, a gente descobre que uma delas foi colocada numa fogueira, porque tem uma comemoração ali naquela região onde eles acendem fogueiras e parece que uma delas foi para dentro de uma. Só que a gente não sabe qual das 3 é que tá ali queimando, entendeu? Então a gente tem que ler pra descobrir qual delas foi. Então veio nessa caixinha toda bonita aqui, toda a ambientação aqui perfeita da Dark. E no pacotinho da Jangada, gente, olha só, veio esse livro que me lembra da minha adolescência. Eu era apaixonada por esse filme quando eu passava na sessão da tarde, que é o filme com a Sandra Bullock e com a Nicole Kidman. E o filme foi baseado nesse livro aqui. Esse aqui é o primeiro livro que dá origem ao primeiro filme. E eu sempre quis ler essa história pra conferir o original, né? Da onde tinha saído a ideia e tudo mais.
mais. Então agora que eu sou parceira da Jangada, eu fiz a solicitação pra eles desse livro. Eu tô muito animada pra ler, pra conhecer a história original. E ele veio com um card também. Olha que coisa mais linda. Não é possível fugir do amor, assim como não é possível fugir da magia sedução. E agora tá saindo o segundo filme, né? A continuação, mais de 20 anos depois. E Alice Hoffman escreveu mais livros. Eu acho que são 4 livros no universo da magia sedução. E esse aqui é o primeiro. Então eu vou ler esse. Se eu gostar, claro, eu vejo se eu consigo solicitar sequências. Mas pelo menos o primeiro, que deu origem ao filme que eu amava, eu vou conseguir ler. Amigos, preciso de uma indicação de vocês, caso vocês tenham o que eu preciso. Eu estou pensando em comprar um daqueles carrinhos com bandejinhas que eu vejo que todo mundo hoje tem um pra deixar na biblioteca, deixar na estante, né? Porque ajuda aí colocando os livros e tal. Eu tô muito afim de comprar um porque, por exemplo, isso aqui são os livros que chegaram aqui em casa agora em junho. E eu tô deixando tudo separadinho aqui na poltrona pra poder depois facilitar quando eu vou gravar um book haul, né? Daí eu não preciso tirar tudo da estante pra gravar. Só que não me agrada deixar tudo assim em cima da poltrona, eu queria deixar organizadinho e eu pensei em comprar um daqueles carrinhos. Só que eu vi algumas pessoas que compraram e tal, e quando o carrinho chegou não era de metal, o carrinho era de plástico, então eu tô com medo de comprar. Então se você comprou um desses carrinhos, se você tem um em casa, me diz onde você comprou, me dá o link, se puder me deixar lá no Instagram, lá no meu Insta, me manda na DM o link de onde você comprou o seu carrinho, se deu certo, se você gostou, porque eu tô pensando em comprar um desses pra poder colocar os livros que vão chegando por aqui, pra que eles fiquem separadinhos, pra que eu não misture ele com os livros da estante antes de gravar um book haul. Então se você comprou um desses carrinhos e gostou, me deixa a tua opinião, me diz se vale realmente a pena, se é uma perda de tempo, se só ocupa espaço. Preciso de opiniões, eu quero saber de vocês. Deixa eu comentar com vocês sobre a finalização desse livro aqui, A Casa do Outro Lado do Lago, do Riley Sager, que eu terminei recentemente. E, gente, eu não sei se eu gostei. Na verdade, eu ainda tô um pouco confusa sobre o que eu achei. Eu estou dividida entre achar o livro criativo e achar o livro muito ruim, confesso pra vocês. Assim, o que acontece? Eu não gostei muito de uma escolha narrativa que ele faz ao final. Ele toma um caminho que eu particularmente não acho que tenha sido bem colocado ou bem feito. Eu acho que se ele tivesse permanecido no suspense psicológico, que não era inovador, mas também não era péssimo enquanto eu tava lendo, eu acho que o livro teria sido mais legal. Eu não posso contar o que ele faz, né? Qual que é a virada de enredo que ele cria, porque eu estaria estragando a surpresa de quem tem o livro em casa e vai querer fazer a leitura. E é o que eu sempre falo pra vocês, né? Opinião, assim, cada um tem a sua e às vezes a pessoa vai ler e vai amar o livro e não cabe a mim destruir essa ideia, né, do livro pra pessoa. Então, assim, eu acho que eu não gostei desse livro. Eu ainda tô pensando um pouco nele, mas vou esperar a ideia sentar mais um pouquinho, porque eu tenho que gravar o vídeo dos lidos do mês e até lá eu vou decidir o que eu achei, tá? Mas eu não gostei do caminho que ele tomou e da decisão narrativa e decisão criativa que ele decide seguir a história aqui da Casey. E tem outra questão nesse livro que, nossa, me irritou demais, que foi o fato de que eu não consigo acreditar, gente, que um autor do calibre do Riley, que tem com certeza uma equipe que cuida dos livros dele e que trabalha com os livros dele, não tinha um editor pra falar sobre o excesso do uso da palavra bourbon. A Casey bebe bourbon, ela é alcoólatra e ela bebe o bourbon todos os dias. Só que assim, ela fala, ela vai beber um bourbon, ela serve um bourbon, ela pega um bourbon, ela toma um bourbon, ela repete uma coisa de bourbon, é o amigo dela bourbon. Eu acho que não é necessário a palavra ser repetida centenas de vezes para que o leitor entenda que é o que ela está bebendo. Nas primeiras vezes em que ele fala, a gente já entendeu que ela tá bebendo bourbon e que é a bebida favorita dela. Só que é tão excessivo que quando o nosso olho bate nessa palavra e capta ela, a gente não consegue mais desver. E aí começa a se tornar muito irritante o excesso de repetição dessa palavra ao longo da narrativa. Eu não consigo entender que não teve um editor pra falar e apontar, olha só, essa palavra tá sendo repetida a exaustão aqui no texto. Vamos tirar? Vamos fazer uma troca aqui? Porque eu sei que existem trocas criativas que podem ser feitas no lugar da palavra. Então, assim, não entendo o que aconteceu aqui, mas isso foi um detalhe muito chato dentro do livro. E você até vai ler umas resenhas e tem lá o pessoal comentando bourbon, 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 bourbon. Mas enfim, que nem eu falei, eu vou pensar um pouquinho mais nele e depois lá no vídeo do Lidos do Mês, eu dou o meu veredito final sobre ele, tá? Agora, um que eu terminei e eu adorei, achei excelente, foi o Retorno de Ali Black. Esse aqui realmente eu acho que ele equilibra muito bem drama e suspense, né? Drama com a vida da Ellie, com o retorno dela. E suspense porque a gente quer descobrir quem é que a sequestrou, né? Quem é que levou a Ellie embora. Eu achei excelente esse livro e como o primeiro livro adulto da autora, eu acho que ela foi muitíssimo bem e eu espero que ela continue escrevendo, né? Suspense adulto. Gravei a resenha dele, que deve sair em breve aqui no canal. 2 leituras em andamento. Eu tenho ainda Rebecca, que eu estou lendo lá com o Clube da Sabrina, então eu ainda não terminei de ler. O Prazo
prazo é até o dia 4 de julho, eu ainda estou atrasada, mas eu vou chegar lá. Então, provavelmente eu falo um pouquinho melhor sobre a finalização de Rebecca no mês de julho. E eu também li 300 páginas de O Garganta Vermelha, do John Nisbel. Esse aqui tá bem bom. Esse é o livro 3 da série do Harry Hole. E nossa, gente, o salto de execução do segundo livro pra esse é enorme. O que o John Nisbel tá fazendo aqui é tão diferente do que ele fez no livro 2, que é até gostoso. É bom para um leitor ler um autor que você conhece e você percebe quando ele dá esses saltos de qualidade. E aqui você percebe isso, o salto de qualidade que ele deu do 2 pro 3. Então tá sendo uma leitura excelente que eu vou finalizar no mês de julho, e lá em julho eu conto um pouquinho mais sobre o Garganta Vermelha pra vocês, tá? Eu acho que em junho eu li 11 livros, finalizei 11 histórias, contando o Elizabeth, que já tava boa parte dele lido, eu finalizei só no mês de junho. Eu acho que ler livros curtos lá no início do mês, né, aquela minha tática deu muito certo, então fica a dica pra você. Se você tá um pouco empacado, se você tá com um pouco de ressaca literária, tenta escolher uns livros pequenininhos, uns livros curtos pra dar conta. Geralmente isso vai fazer a tua vontade de ler voltar. Muito obrigada por terem me acompanhado durante um mês inteiro, foi incrível gravar pra vocês o meu mês literário. A gente já vai se ver agora no mês de julho, que eu já vou começar amanhã a gravar o próximo vlog pra vocês. Agora eu vou lá que eu vou ter que sentar e começar a editar todos os meus clipes pra soltar logo esse vlogão pra vocês. Lembrem de curtir, comentar, deixar um hype se possível, porque o hype ajuda muito o canal a atingir melhores colocações dentro dos vídeos que falam sobre livros. E se você quiser ter acesso antecipado aos vídeos ou acesso exclusivo a novos vídeos, você pode se tornar membro aqui do canal. É só clicar aqui embaixo no Seja Membro, tá? Beijão! Foi maravilhoso ficar um mês inteiro com vocês e a gente já se vê no próximo.